mensagem de hoje é o broto verde de Natal, e quero convidá-los a percorrer uma viagem junto comigo, a começar lá desde os dias de Abraão. Fica tranquilo, não vou levar 2 horas pregando, tá? Mas queridos, havia um povo de Deus no Antigo Testamento, que eram os hebreus, e esse povo de Deus, de uma forma muito especial, começa a se organizar ali a partir já de Abraão. E Abraão é aquele grande homem de Deus, que posteriormente veio a ser chamado pai daqueles que têm fé. Abraão foi aquele que recebeu o seu chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse grande homem Abraão. Passaram por vários períodos, várias peregrinações, passaram pela escravidão no Egito, passaram por Moisés, que vou falar um pouquinho mais dele depois, por Davi, Salomão. Inclusive no reinado desses homens, Davi, Salomão, Israel se tornou uma potência em todos os aspectos, inclusive uma potência bélica, uma potência econômica. As pessoas vinham de outros lugares pedir guarida, pedir proteção, e pagavam impostos a eles, dizendo: deixa que a nossa nação cresça debaixo da tutela da nação de vocês. Reis e rainhas procuravam Salomão para pedir conselhos, porque Israel havia se tornado um país sem igual, sensacional, poderoso, majestoso. E o que dizer do simples fato, que de simples não tem nada, na verdade, era o povo portador da aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com eles, e todos os outros povos, as outras nações, se quisessem ter a bênção de Deus, estariam alinhados com eles, precisavam estar em aliança com eles, porque eles eram o portador da bênção de Deus. Foi a eles que Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, desse povo que saiu de Abraão. E o que dizer, queridos, do povo que tinha de Moisés e os profetas? Quantos profetas? Esse povo, nas vésperas do tempo onde Jesus nasceu aqui na terra como nosso Salvador, esse povo só tinha dessas coisas a lembrança, porque essas glórias todas, elas já tinham se passado. Eles cresciam, todo judeu ou crescia ouvindo contar dessas histórias, crescia ouvindo falar de tudo isso, de todos esses milagres, de todo esse poder sobrenatural, de todo esse mover, de todo esse agir, de todas essas promessas. Eles cresciam ouvindo falar de tudo isso, mas o que eles tinham? Eles não tinham mais nada. Eles tinham só o que havia sobrado: um sistema religioso, frio, ritualista, cheio de regras, não a lei em si, mas a maneira como eles viviam e pregavam essas leis. Era só isso que eles tinham. Boa parte das pessoas naqueles dias tinha só mais uma religiosidade vazia, e cabia aos judeus fiéis daqueles dias dizer, como diz Abacuque, capítulo 3, versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, realiza de novo em nossa geração as mesmas coisas, em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Porque não tinha mais, só existiam lembranças de que Deus um dia fez milagres, lembranças de que Deus um dia levantou profetas, lembranças, escritos, mas na prática não tinha mais nada, restavam apenas histórias. A geração que vivia naqueles dias só escutava histórias. Os judeus tinham se dividido em 2 reinos, tinham sido levados para o cativeiro, o reino do norte para o cativeiro assírio, o reino do sul para o cativeiro babilônico, depois voltaram, tentaram se organizar, mas as coisas não eram mais como antes. Até o templo era uma réplica do que tinha sido construído por Salomão, foi feito
por um rei pagão, Herodes o Grande. E ao construir aquele templo para os judeus, não tinha no Santo dos Santos mais onde estava agora a Arca da Aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão que florescera, o maná. Onde estavam essas coisas? Porque a glória havia se esvaziado deles. Tudo que restava para eles era o domínio do Império Romano, dominando eles, cobrando imposto deles, dizendo o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. Você acha que a história está ruim? Pois acontece que ela ficou pior. E essa é a primeira coisa que eu quero lhes dizer hoje. Eles entraram num período de silêncio. Um período onde, por mais de 400 anos, não houve uma manifestação contundente da glória, da presença, do profético da parte de Deus. Pense você, que 750 anos antes daqueles dias, Deus havia levantado um profeta chamado Isaías. Isaías profetizou quase que vírgula por vírgula tudo que Jesus viria viver depois. É de Isaías aquela frase famosa, né? Um menino nos nasceu, um filho... É de Isaías. Aquele outro, né? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre... Todos os detalhes da vida de Jesus, 750 anos haviam sido profetizados por Isaías. Só que 400 anos de Malaquias para frente haviam se passado. E eles estavam assim: cadê Deus? Cadê a voz de Deus? Você pensa que por 400 anos eles estavam em silêncio. O povo que estava acostumado com revelação, o povo que estava acostumado com Moisés fazendo a vara se tornar como uma cobra, com Moisés fazendo água se tornar em sangue, ou melhor, Deus através de Moisés, acostumados com Moisés abrindo o mar, o povo que estava acostumado com Elias fazendo cair fogo do céu, o povo que estava acostumado com Elias dizendo para não chover, e por 3 anos e meio não chover, e depois dizendo para chover, e a chuva descendo. O povo que estava acostumado com Eliseu jogando um pau na água e fazendo o ferro do machado boiar. Acostumado com Eliseu, que mesmo depois de morto, quando jogaram um cadáver sobre a cova onde ele estava, o cadáver se levantou e ficou vivo. Acostumado. Um povo que estava acostumado com Josué no meio da batalha, dizendo: lua, não se mova, e ela parar quietinha no lugar, e o tempo não se mover, até derrotarem os inimigos. Um povo acostumado com Isaías dizendo: um sinal da parte de Deus, e a sombra do relógio declinante dá ré. Não sei se a terra girou ao contrário, não sei se o sol se moveu, eu sei que o tempo voltou, através do poder de Deus manifestado através de Isaías. O povo que estava acostumado com Davi dedilhando sua harpa e o demônio fugindo de dentro de Saul. Uau! Pois é. Agora só restavam para eles folhas em branco. Essas folhas em branco que você tem aí na sua Bíblia, que dividem um testamento do outro, se você folhear, provavelmente vai encontrar alguma folha em branco. Porque ali, Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Chamado período intertestamentário. Intertestamentário. E nós sabemos que aquilo era o mais desesperador da nação. O povo acostumado com tudo isso, de repente, Mas a verdade é que Deus às vezes faz silêncio. Seja por estratégia dele, ele decide ficar em silêncio para nos tratar em alguma coisa, ou por erro nosso. Por erro nosso é quando na verdade Deus estava falando, mas o nosso coração endurecido já não o ouvia mais. Por erro nosso é quando Deus está falando, mas nossos ouvidos têm coceira e levantamos mestres segundo o nosso próprio querer. Por erro nosso
é quando os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. O sol continua brilhando, mas as nuvens espessas nos impedem de vê-lo. Fato é que, seja por estratégia de Deus ou por erro nosso, existem períodos de silêncio de Deus. E esses períodos são desesperadores. Esse foi o desespero lá de Jesus. Quando o teu e o meu pecado caiu sobre ele, e por causa do nosso pecado ele foi separado do Pai, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque na primeira vez na história dele, ele se sentia desligado do Pai. E o povo passa 400 anos em silêncio. Esse povo havia se afastado tanto de Deus. Havia se afastado tanto, para vocês terem uma ideia, um pouco antes do exílio, nos dias do rei Josias, quando acharam a Bíblia, né, parte do Antigo Testamento, acharam, o rei ficou muito feliz. Pensa, o povo de Deus tinha perdido a Bíblia. Tamanha a apostasia que eles estavam. Você entende isso? E no meio de todo esse silêncio, aí eu te pergunto: como você reage diante do silêncio de Deus? O que você faz? Imaginem, queridos, que se para nós ficar uma semana sem ver um enfermo ser curado, sem ver alguém falar em línguas, sem ver algum endemoniado ser liberto, para nós seria já escandaloso, não seria? Seria muito estranho passar uma semana inteira sem ver nenhuma manifestação sobrenatural, seria ou não estranho? Agora, como seriam 400 anos? O que aconteceria com a igreja de Jesus se ele fizesse um silêncio de 400 anos? É melhor nem pensar num negócio desse. Misericórdia. Mas nesses períodos onde, por estratégia dele ou por erro nosso, o Senhor está em silêncio, a sensação é desesperadora. Mas no meio desse período de silêncio, no meio dessa escuridão, uma centelha se acende, uma fagulha se acende, porque no meio de tão grande comunidade pecadora existia um casal apaixonado pelo Senhor. Existia um casal que, por falta de outras palavras, a Bíblia diz que eles eram pleroma, que eles eram possuídos do Espírito Santo. A palavra pleroma usado para esse casal, ela é a mesma usada para se descrever quando um navio estava tão cheio que não cabia ninguém mais, não dava para enfiar mais nada lá dentro, porque estava totalmente cheio, não tinha espaço para outra coisa. Ou por uma cidade que estava tão abarrotada, como nos dias de Jesus, onde ele foi para nascer e não tinha lugar onde nascer, assim, pleroma, ela estava cheia. E quando vai falar de Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que eles eram pleroma do Espírito Santo. Diz que eles eram tão cheios que não cabia outra coisa. Uau! Quem quer ser assim? No meio daquelas densas trevas, no meio daquela escuridão, tinha um casalzinho de cabelo branco que era diferenciado. Meu irmão, não tem desculpa para você não ser cheio do Espírito Santo. No meio de 400 anos de silêncio, aquele casal era possuído pelo Espírito Santo. Naquele tempo nem batismo no Espírito Santo existia ainda, eles já eram possuídos pelo Espírito Santo. Um casal à frente da sua época. E nos diz em Lucas 1, capítulo 1, versículos 13 ao 15, se você quiser acompanhar a leitura, Lucas 1, 13 até o 15, o qual eu vou passar a ler, que diz assim, Lucas 1, 13 a 15. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Uau! A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis, não tinha, ninguém conseguia acusar eles de nada, eles eram irrepreensíveis, possuídos pelo Espírito Santo. E digo mais, o bebê milagroso que se forma no ventre da velhinha Isabel, era um bebê cheio do Espírito Santo também.
A ponto de que, quando Maria é visitada pelo anjo e avisada de que grávida estava, ela procura alguém para lhe aconselhar e ela vai em busca de sua parenta Isabel. E chegando lá em Isabel, havia o embrião, né? O menininho, João, já dentro do ventre de Isabel. E o recém-concebido, o zigoto lá de Jesus, no ventre de Maria. E quando aquele pequeno ser dentro de Isabel chega perto daquele pequeno ser dentro da barriga de Maria, ele vibra de emoção, ele pula de alegria dentro do ventre de sua mãe. Uau! Você pode dar glória a Deus por isso? Porque um bebezinho dentro da barriga da mãe foi capaz de reconhecer que um bebê recém-concebido dentro da barriga de uma mulher era uma vida e mais, era um Salvador. O bebê, antes de nascer, foi capaz de entender que ali estava uma pessoa, mas não qualquer pessoa. Estava ali o Senhor e Salvador. E tem gente grande que tem dificuldade de entender isso. João Batista, de fato, foi aquele que veio para quebrar o silêncio. João Batista foi aquele que depois de 400 anos de silêncio veio para manifestar o poder sobrenatural de Deus e trazer uma mensagem profética. E qual foi a mensagem? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Uau! Depois de 400 anos de silêncio, eles ainda são corrigidos. Arrependam-se. E eu acredito que uma mensagem semelhante será anunciada próximo do dia que Jesus nos buscar para morar com Ele. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista anuncia: sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. Essa é a mensagem. Mas diante de tudo isso, diante desse cenário de sequidão, diante desse cenário de museu, de lembranças, de uma fé que havia morrido, de só havia religiosidade, diante de tudo isso, já havia profetizado Isaías, no capítulo 53, versículo 2. Isaías, 750 anos antes, ele disse: ele cresceu diante dele, como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Quando tudo parecia estar perdido para a nação de Israel, quando tudo parecia estar perdido para a humanidade, naquela terra seca, o broto verde começa a aparecer. No meio daquela terra seca, uma raiz começa a alcançar o solo, e a esperança de Israel é reacesa. Não só a esperança de Israel, a esperança da humanidade. Porque um anjo, mensageiro de Deus, Gabriel, ele visita a Maria e anuncia para Maria que do ventre dela, o Espírito do Senhor a cobriria como a sua própria sombra. E o ente santo que haveria de nascer dela seria chamado Filho de Deus. Maria se alegra extremamente, cheia do Espírito Santo. Ela diz em Lucas 1, 46 e 47: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus, o meu Salvador. Qual o nome que o anjo fala para ela colocar no filho? Deus salva. Parece um jogo de palavras, né? Ela diz em Deus, meu Salvador, e o anjo diz para ela: coloca o nome dele de Deus salva. Coloca o nome dele de Jesus. Porque Maria entende que ela precisava de salvação. Ela entende que precisava que alguém perdoasse os seus pecados, que por mais que ela fosse uma menina santa, pura, que buscasse andar nos caminhos de Deus, ela sabia que pela própria força dela, como cada um de nós, ela estava condenada ao inferno. Porque não há pessoa que por si só consiga a salvação. E ela se alegra porque ela sabia que através daquele menino, ela receberia o perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna.
E ela diz: se alegra em Deus, o meu Salvador. O Messias, e é isso que significa a palavra Cristo. O Messias tão aguardado estava chegando. O Salvador não só dos pecados de Maria, o Salvador de todos os nossos pecados. Porém agora essa caminhada não seria fácil. Porque essa moça Maria, ela tinha um contrato de noivado com José. Ela era noiva de um homem da tribo de Judá chamado José. E esse contrato, eles eram noivos, esse contrato, para ser quebrado, tamanha a sua seriedade, só poderia ser quebrado via divórcio. Que noivado sério, era um negócio muito sério. O que eles estavam esperando? Maria atingir a idade necessária para que então eles pudessem casar. Mas agora, Jesus havia entrado na vida de Maria. Preste atenção, meu querido. Agora Jesus entrou na vida de Maria. E o que aconteceu? Quais eram os sonhos de Maria? Talvez o sonho da Maria, vou misturar coisas antigas com coisas dos dias de hoje, me perdoem, tá, queridos? Mas talvez o sonho de Maria era alugar aquele vestido de noiva lindo, era preparar aquela festa, era escolher os perfumistas, escolher os buquês, escolher o local. Talvez ela estava cheia de sonhos, cheia de planos, mas agora ela estava barriguda. Tudo mudou. Não era assim que ela tinha sonhado. Maria queria entrar no seu casamento e todos dizendo: olha que moça santa, se guardou para o dia do casamento, mas agora qualquer um poderia apontar o dedo e dizer: olha que adúltera, traiu José. José poderia largar dela acusando de adultério porque ele nunca havia tocado nela. Ou os outros ainda poderiam dizer: casaram às pressas porque foram para a sobremesa já, seus malandros. Tudo estava bagunçado. E o que fazer dessa gestação agora? Será que José ainda quereria ela? O que aconteceria diante de tudo isso? Sabe por quê, querido? Porque Jesus entrou na vida dela. E quando Jesus entra na vida de alguém, ele bagunça os planos. Ele bagunça os sonhos. Ele bagunça tudo. Jesus entrou dentro da barriga de Maria e a vida dela nunca mais foi a mesma. Aí, você quer mesmo Jesus entre na sua vida? E o que dizer de José? José provavelmente ou já tinha uma casa própria, ou estava construindo a sua casa para então poder casar com a sua noiva, aquela que lhe havia sido prometida há tempos, aquela com a qual ele tinha um contrato para se casar, mas ela estava grávida agora. E o anjo precisa dizer para ele: calma, José, ela não te traiu, esse é do Espírito Santo. O que eles planejavam, o que eles queriam. E no meio disso tudo surge lá um rei maluco que manda fazer um grande recenseamento, e eles vão fazer o recenseamento, e ela quase dando a luz em cima daquele animalzinho, eles vão indo e vão tentar procurar, e não acham um lugar para se hospedar. Com certeza era o que Maria imaginava, né? Ela pensava assim: quando eu tiver 9 meses eu quero andar no lombo de um burrinho. Ela pensava isso, né? Pensava assim: quando eu tiver 9 meses, tudo que eu quero é chegar numa cidade sem saber onde vou me hospedar, ter que ir para as cocheiras, ficar dormindo lá no meio dos bichinhos. Era isso que ela queria, né? Não. Comparando, né, com os dias de hoje, com aquele tempo, talvez ela queria fazer primeiro o seu, como é que se diz? O seu plano de saúde obstétrico. Ela queria escolher o obstetra, o pediatra, ela queria o parteiro certo, ela queria tudo. Não, bagunçou tudo. Talvez ela queria pensar no bercinho que ia colocar o filhinho. Talvez ela queria curtir alguns anos de casamento antes de ter o primeiro filho. Talvez ela queria o bercinho, mas não tinha bercinho, o que tinha era o coxo de tratar os bichos. Jesus bagunçou a vida de Maria, hein? Uau, bagunçou legal. Tudo que José queria, claro, era poder oferecer para sua esposa grávida a estrebaria e um coxo. É isso que ele queria oferecer para sua esposa grávida, né? Claro que não. Mas quando Jesus entrou na vida de José, ele bagunçou a vida de José. E ali naquele lugar, ao brilho da grande estrela que o Senhor avisou, ao som dos bichinhos,
ali naquele lugar humilde vem a luz, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que estava no mais alto trono, vem a luz nesse mundo, no mais humilde lugar, para nos ensinar uma grande lição. E aí eu te pergunto, você entregou a vida para Jesus? Porque se você entregou a vida para Jesus, a vida é dele agora. Meu Deus. Quando nós convertemos, quando entregamos a vida para Jesus, tudo muda. Tudo muda. E se nada mudou, você entregou de verdade a vida para Jesus. Porque as coisas começam a mudar. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e no caso de Maria, ele entrou dentro da barriga, né? No nosso caso, ele entra no nosso espírito, digamos, no nosso coração, parafraseando, ele entra dentro de nós. Quando ele entrou dentro do seu coração, ele muda o seu foco. Talvez o seu foco, o seu objetivo de vida era outro, agora o seu foco é dar glória a Deus. Seu foco agora é viver de uma maneira que a sua vida sirva para dar glórias a Deus. Muda os prazeres. Outro dia eu conversava com um amigo, dizendo assim, como é interessante que 99% das festas de pessoas que não creem em Jesus, elas precisam regar-se demais a álcool para daí conseguir começar a dar risada, né, e se divertir. Que tem dificuldade de alcançar alegria sem antes precisar de um aditivo. Os prazeres mudam, os hábitos mudam. Eu lembro que desde pequeno eu gostava muito de acordar e olhar de domingo, né? Eu olhava o Globo Rural, depois eu olhava, acho que era... em algum momento tinha lá o Pequenas Empresas Grandes Negócios, tinha o Auto Esporte, e de noite, depois do culto, tinha o Fantástico, né? Mas daí foi mudando os meus prazeres e os meus hábitos, porque eu gostava agora de acordar de manhãzinha para orar, para estudar a palavra. E por alguns anos eu ainda continuei olhando depois do culto, e depois eu vi que aquilo era totalmente ao contrário dos valores, que eu ouvia uma coisa no culto, chegava em casa e ouvia outra, que era contra aquilo que eu acabava de ter ouvido no culto. Meus hábitos começaram a mudar. Começaram a mudar. Coisas que eu assistia, fui parando de assistir. Coisas que eu fazia, fui parando de fazer. Coisas que eu gostava, já não gostava mais tanto. Coisas que eu não gostava, eu comecei a gostar. E tudo foi mudando. Porque só dá para ter um Senhor na vida. Ou você é o Senhor da sua vida, ou Jesus é o Senhor da sua vida. E quando Jesus entrou dentro da barriga de Maria, ele virou o Senhor da vida dela e o Senhor da vida de José. E quando Jesus nasce naquele coxo, José agora precisa fugir do país. Vira em certo sentido, né, um refugiado, um perseguido político, porque aquele rei queria matar. Tinha ciúme que pudesse surgir um menino que viesse a ser rei e tirar o lugar dele, e ele precisa fugir, e ele se refugia no Egito. Tudo que o José queria na vida dele, claro, era ser um fugitivo da Polícia Federal, né? Tudo que José queria, claro, é ter que ir para o país vizinho, porque querem matar o filho dele no país dele. É isso que José queria, né? Não. Mas quando Jesus é Senhor da nossa vida, a nossa vida serve a um propósito maior. E se José tivesse dito, não, eu que não vou fugir coisa nenhuma. Eu pago meus impostos, eu estou nos meus direitos. Aí matava o Jesus, acabou a salvação. Claro que isso não iria acontecer, né? Mas você entende que se Jesus é o teu Senhor, a tua vida serve a um propósito maior, os teus hábitos servem a um propósito maior, o teu emprego serve a um propósito maior, os teus estudos servem a um propósito maior, tudo na tua vida, porque ou você é o Senhor, ou Ele é o Senhor. Ô baguncinha que Jesus fez na vida de José e Maria, meu Deus do céu! Mas espera, vamos imaginar que agora a gente volta no tempo, chega lá em José e Maria, né, já com Jesus ali pelos seus 12, 13 anos, pega naquele dia que ele sumiu no templo, pega lá e diz assim, olha, essa máquina veio do futuro, essa máquina veio de 2022, pega aqui José, seguinte, basta você fazer isso aqui, apertar esse botão, e você vai ser teletransportado de volta, lá para o momento antes de Maria ficar grávida pelo Espírito Santo. E vai ser tudo normal, como vocês sempre planejaram. Jesus vai desaparecer da vida de vocês.
Vocês vão noivar, vocês vão casar, vocês vão ter os filhos na hora certa. Vai ser tudo conforme vocês planejaram. Jesus vai evaporar da vida de vocês. José, aperta o botão e já era. Claro que José apertaria esse botão, né? Duvido! Você entendeu a comparação? Duvido que Jesus apertaria esse botão. Duvido que José deletaria Jesus da sua vida. Duvido que Maria apertaria esse botão e deletaria. Eu tenho certeza que José e Maria preferiam a vida do jeito que ficou. Toda bagunçada por Jesus, mas debaixo do senhorio dele. Preferiam essa do que a vida gerida pelos seus próprios sonhos, pelos seus próprios projetos, mas sem Jesus. Qual vida você prefere? A vida do seu jeito? A vida dos seus planos? A vida como você quer? Ou a vida governada por Jesus? Natal é quando Jesus nasce no nosso coração. Meu Deus. Muitas pessoas hoje, como naqueles dias, elas querem receber as promessas. Aquelas pessoas queriam que o Messias viesse. Aquelas pessoas queriam que o tempo de silêncio parasse. Aquelas pessoas queriam que receber as bênçãos, os milagres, os sinais, mas elas queriam estar alinhadas com a vontade de Deus? Não. Tanto que bem profetizou Malaquias no capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele vier? Porque será como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Eles queriam o Messias. Eles falavam do Messias. Mas quando o Messias veio, penduraram ele numa cruz. Porque eles não aguentaram a sua mensagem. Bem profetizou Daniel. Daniel disse em Daniel 2, 34 e 35. Enquanto eu estava observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmagalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus vindo? Tem a ver que o profeta Daniel teve uma visão. Nessa visão profética, ele enxergou uma estátua gigante e enxergou representados lá os grandes impérios da humanidade. Enxergou os assírios, os babilônicos, os medo-persas, enxergou os gregos, enxergou os romanos, enxergou todo o desenrolar dos grandes impérios da humanidade. E aqueles pés representavam o Império Romano. E Daniel enxergou que no tempo do Império Romano, uma pedra se soltaria sem ninguém ajudar, sozinha, e essa pedra pisaria, esmagaria aqueles pés, e a estátua inteira se desmancharia, mas aquela pedra se tornaria gigante e encheria toda a terra. O que Daniel viu? Quando foi que Jesus nasceu? Jesus nasceu nos dias do Império Romano. E com o passar do tempo, o Império Romano deixou de existir. Como também já tinham deixado de existir os impérios grego, babilônico, medo-persa, assírio, todos esses foram deixando de existir, mas essa pedra, esse Cristo que deu a luz a essa igreja, ele foi crescendo, 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 e hoje toma toda a terra. Você pode dar glória a Deus? Esse é o meu Jesus, que nasceu pequeno, um broto verde, uma raiz de uma terra seca. Mas o broto verde cresceu, as raízes se aprofundaram e encheu toda a terra. E a igreja de Jesus é o organismo que mais cresce e que nunca deixou de crescer e que está dominando toda a terra. Aleluia, aleluia. E desde os tempos antigos, os cristãos começaram a lembrar e usar, por exemplo, o pinheiro como um símbolo disso, porque ele é verde. Porque mesmo diante da neve, os seus ramos não perdiam aquele vigor, remetendo ao nosso pequeno broto, que cresceu e encheu toda a terra. Hoje nós não vivemos mais num período de silêncio, meu irmão. Não. Nós não vivemos mais de passado. Não. Nós vemos no dia a dia que Cristo vive. Nós vemos nos dias a dias sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Nós vemos. Nós não vivemos mais de rituais vazios. Sabe por quê? Porque nos dias de Isaías,
capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu vou ler novamente para você ter uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Fecha os teus olhos, se coloque de pé. Senhor Jesus, nós não estamos mais no silêncio. Oh, meu querido, não reclame quando Jesus bagunça a tua vida. Olha o que Jesus fez com José. Olha o que Jesus fez com Maria. Não te assusta se Jesus for fazer parecido contigo, meu irmão. Ele faz. Eu quero convidar você, feche os teus olhos e peça perdão para Jesus. Peça perdão pelas vezes que você focou nos teus próprios planos, nos teus próprios projetos. Peça perdão pelas vezes que você achou que Jesus estava atrapalhando você de viver a sua vida. Porque se você entregou a vida para Jesus, que vida você tem? A que você tinha, você já entregou para Ele. Agora você vive a vida dele. Peça perdão para o Senhor Jesus pelos momentos que você não colocou Ele como prioridade na sua vida. E se hoje você quer dizer, Jesus, entra na minha vida, me salva, Jesus. Talvez hoje você quer pedir isso. Repita essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, me salva, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu te reconheço, Jesus, como Senhor, como Salvador. Eu entrego minha vida para ti, Jesus. Aleluia. Você que hoje quer voltar para os braços dele, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu volto para ti. Hoje eu me entrego para ti. Aleluia. Continua com os teus olhos fechados. Eu quero convidar você que fez essa oração hoje pela primeira vez, você que entregou a vida para Jesus ou que está voltando para Jesus, procure agora a pessoa que te convidou para vir no culto hoje e diga para ela assim: hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ministre a minha vida. Fale isso. Você que está reconciliando, diga para a pessoa que te convidou para vir hoje. Diga para ela hoje: olha, hoje eu fiz essa oração, estou voltando para Jesus. Aleluia. Mas para todos nós, Senhor Jesus, obrigado porque hoje nós temos a oportunidade de comemorar o Natal. Está chegando o dia onde nós vamos reunir com as nossas famílias, os nossos amigos. E hoje nesse culto especial, nós queremos dizer: bendito seja o teu nome, Jesus. Pode vir na nossa vida, Jesus. Pode bagunçar se for necessário, Jesus. Não importa o tamanho da bagunça, nós nunca apertaríamos o dedinho para que o Senhor sumisse da nossa vida. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Muito obrigado por ter decidido se entregar por nós. Muito obrigado por ter decidido, Senhor, se entregar naquela cruz. Por ter decidido nascer como esse menino, Senhor. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados e muda nossas vidas. Senhor, está chegando a festividade do Natal. E nós vamos nos encontrar com muitos parentes, com muitos amigos. E nós te pedimos, Senhor, que seja o melhor Natal de todos os tempos. Um Natal onde nós vamos conseguir alcançar essas pessoas, ministrar a vida dessas pessoas, fazer a diferença naqueles nossos amigos e parentes queridos. Em nome de Jesus. Amém.